Bem-vindos ao True Woman. Eu sou Marta Lopes e estamos trazendo para você uma pessoa incrível, Jaqueline. Vocês precisam conhecer essa mulher que está transformando vidas aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Bem-vinda, Jaqueline Burgarelli. Burgarelli, é isso mesmo? Isso. Obrigada, Marta Jaqueline Burgarelli. Obrigada por me receber aqui. Estou muito feliz, eu estava ansiosa esperando por esse dia. Eu também estou muito feliz. Tentamos várias vezes essa entrevista, mas a Jaqueline é muito ocupada, gente. Mas também não é para menos, né, Jaque? 7 filhos. Não é fácil. 7 filhos. Gente, essa Sim. mulher incrível, essa brasileira, está fazendo a diferença aqui nos Estados Unidos, no Brasil também. Uma mulher que tem 7 filhos dentro de casa, casada com um americano, né, Jaque? Sim. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Bom, eu sou casada com James, né? A gente vai fazer 13 anos juntos. Eu tenho um filho do primeiro casamento meu, me separei, vim para cá, para os Estados Unidos, em 2005. Com meu ex-marido, me separei com ele, eu tive um filho. Em 2008, eu já estava separada, conheci meu atual marido, na qual estamos juntos desde 2008. Com ele eu tive outro filho, que é o Júnior, e, e daí depois meu irmão veio a óbito e eu adotei os filhos do meu irmão e da esposa dele também, que a esposa dele também veio a falecer no período de 30 dias, assim, de diferença. Puxa. Então, até E, aqui nós temos 2 filhos sim, genéticos, né? E agora, quantos do teu irmão que você trouxe? na realidade, meu irmão tinha 2 meninos, mas a mulher também, que veio a óbito, a mãe das crianças, ela também tinha uma menina, e eu não queria dividir os irmãos, então eu trouxe os 3. Então aí eu me tornei mãe de 5 crianças. Uau, que já é bastante. Que lindo. Sim, bastante, bastante. Quase morri, foi uma experiência assim, adotei no Brasil, né? Foi uma experiência assim surreal de eu poder viver aquilo, primeira adoção e todas aquelas coisas e conhecer os meus filhos que eu não conhecia. E, então foi muito intenso, né? Eu tive assim um labor, um parto do coração e foi assim incrível quando eu conheci eles. Que lindo, meu Deus. E quantos anos mais ou menos eles tinham? A Sara tinha 11 anos, o João tinha 5 anos e o Daniel tinha 2 anos, 3 anos. Nossa, a 3 anos. diferença de idade aí é bastante significativa, né? Sim, mas quando se mesclou com os meus, é tipo assim, uma carreata, sabe? Porque hoje em dia a Sara tem 16, vai fazer 16 anos em outubro, o André 15 anos, Uhum. né? O João Paulo, ele tem 12 anos, o Júnior tem 10 anos, Daniel 9 anos e os gêmeos 4 anos. Gêmeos? Espera aí, agora entraram mais 2 aí na família para completar os 7. Sim, sim. A, a gente estava indo na igreja, né? Numa igreja bem assim no interior, em Marysville. E lá tinha um casal que iria adotar esses gêmeos, mas acabou que eles engravidaram e decidiram não adotar. Então eu lembro como se fosse hoje, assim, sabe? Os gêmeos entrando assim na igreja. E eu notei que, tipo assim, ali já não tinha aquela conexão que eu tive com os meus filhos biológicos, com meus filhos adotivos quando eu trouxe eles. Porque você sente como se fossem biológicos, né? Sim. E eu notei que não teve essa conexão. Mas eu também não quis saber, né? Até que a avó continuou indo na igreja e ela foi diagnosticada com Alzheimer. E aí, a avó das crianças, né? A avó biológica. Uhum. E aí, o conselho tutelar chegou para pegar as crianças, porque ela estava doente e precisava levar as crianças. E foi aquele desespero, aquela comoção na porta da igreja. E a minha igreja, eles são muito... São maiores, são, sabe, mais velhinhos. Então, o casal mais jovem que realmente tem lá é eu e meu marido. É bem tradicional, sabe? Sim. E aí
Então, eu fui na porta ver o que estava acontecendo e eu perguntei o que eu posso ajudar. Aí ela falou, bom, se você puder ficar com as crianças até a gente resolver o que a gente vai fazer, eu agradeceria. Eu falei, claro, eu fico em casa, né? Eu não trabalho fora, eu já tenho 5 filhos. O que é ajudar com 2 crianças? Claro, eu ajudo. Peguei o car seat, coloquei no meu carro, todo mundo na minha van e pronto, cheguei em casa. Com o passar do tempo, já tinha uns 3 meses que as crianças estavam aqui, e aí a avó pediu para ver as crianças para passar o final de semana com ela. E eu, claro, são seus netos, são seus filhos, você pode levar e passar o final de semana. E aí eu notei que a minha filha, Alison, ela estava chorando muito, querendo a gente. Então a gente teve que levantar de madrugada e ir buscar ela. Eu falei com meu marido, não adianta. Eles já decidiram que a gente é pai dele, nós somos pais deles. Então não tem como a gente agora falar que a gente não vai ser. A gente tem que levantar e tem que buscar eles. Levantamos de madrugada e fomos buscar eles. Mas eu acho que homem sempre demora um pouquinho, um clique, né? A mulher ela é mais assim, upfront, ela sabe o que quer. Homem, mas deixa eu analisar a situação mais um pouco. Aconteceu com a minha filha Alison, ela nasceu com microcefalia e ela tinha problema nos olhos. Os olhos dela eram cruzados devido à má formação. E quando eles foram fazer a cirurgia nela, o meu esposo foi levar ela, né? E a avó, que era a única relativa dela, né, biologicamente, estaria lá no hospital para fazer a cirurgia. E aí eles pediram o James para sair. Você vai ter que sair do quarto, vai ter que ficar só a família. Aí o James, como assim eu vou ter que sair? Eu sou o pai dela. Ela, tipo assim, ela é apaixonada no pai dela. Então não tem como eu sair do quarto e deixar minha filha fazer a cirurgia sem me ver. E a médica falou, não, por lei você tem que sair. Eu acho que ali foi um clique para ele. Uau. Sabe? Ele tem que sair e deixar a criança lá chorando por ele. E na hora de trazer ela para casa também, Marta, eu acho que foi uma situação bem complicada para o James, porque ele teve que carregar ela com o olhinho da cirurgia e a gente achou que ia ser uma coisa muito simples. E, tipo assim, tava escorrendo sangue, ela chorando, entendeu? Então, para ele foi aquela situação, tipo assim, essa é minha filha, eu não posso deixá-la sofrer desse jeito. Então, foi uma comoção muito grande aqui em casa. E na cirurgia dela foi tão bonito que eu queria ter gravado, mas não tinha como, né? Todos os meus filhos pegaram um travesseirinho e foi dormir no quarto, no chão do quarto dos gêmeos, para tomar conta. Então era eu, mais 5 crianças, porque o Brele tem o berço dele, né? E 5 crianças no chão, assim, para ela ter uma noite tranquila. Que coisa mais linda! Que lindo, Jaque. Isso sim é uma mulher de verdade e é isso que nós estamos precisando mais nesse mundo e é disso que o programa True Woman quer trazer para as pessoas, para as mulheres, para a sociedade, para qualquer um que a gente tenha acesso hoje e no futuro. É disso que nós estamos falando. É de amor fraternal, de amor sincero, Sim. de família unida no mesmo amor. Sim, claro. Lembrando, vale ressaltar que eu sou o tipo da pessoa que eu não romantizo a maternidade e nem a adoção, porque não é fácil, gente. Sim. Tem problemas, tem situações, como toda outra família, às vezes requer um pouquinho mais de você, você tem que se reinventar, te desafia muito como mulher, mas como mãe a gente tem que se posicionar e fazer o que é melhor naquele momento, né, para toda a situação. Então eu tive que me descobrir muito, eu tive que me reinventar muito como mãe, principalmente com a Alison, a de 4 anos, né, a gêmea do Bradley. Pelo fato, quando ela chegou aqui em casa, ter microcefalia, ela não falava, não apontava, não se comunicava, só chorava. E eu tinha 2 opções, e ela é autista. Então, tinha 2 opções. Ou eu sentava, me desesperava, né? Ou eu tentava reverter aquela situação.
E eu, mãe raiz, né, amor? Fui reverter a situação. É Hoje lógico. fala inglês, fala português. É terrível a Nazaré, eu chamo ela de Nazaré, porque ô menina que é brasileira até na alma, você não está entendendo. Olha só que legal. E o que torna mais incrível e mais verdadeiro é exatamente isso. É a maneira como você tem trazido toda essa realidade para o seu público na internet, no Instagram, nos lugares onde você tem acesso das mídias sociais, você tem trazido isso. Eu tenho acompanhado aí seu trabalho, essa realidade, né? E seja ela qual for, com dor ou com amor, com sofrimento, com alegria, você tá lá para o que vier, né? Sim, é engraçado, porque a maternidade é isso. A maternidade é um relacionamento igual você tem com seu parceiro, com seu esposo. Você tem momentos bons, felizes, é um amor maravilhoso, é um amor que não cabe dentro de você, mas ao mesmo tempo, Marta, te decepciona, te fere. Filho, às vezes, na adolescência, toma decisões que você tem como mãe. Fala assim: meu Deus, eu estou nessa situação, agora o que eu faço? Né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que navegar entre o toddler world e a adolescência. Então, hoje em dia, eu falo com mães que eu tenho experiência, tipo assim, desde do nascimento de uma criança até um adolescente. Então, eu divido isso hoje com as mães, abraço a dor delas, saio aí palestrando, falando com as pessoas como que é o negócio de família, que família, por mais que a gente tenta achar que a família é perfeita, não é. Todos nós vamos ter um problema e que tá tudo bem. Tá Sim. tudo bem, que você se despedaça e você pega seus caquinhos e continua de novo. Exatamente, porque momentos de desespero acontecem, não é verdade, Jaque? Até na Isso. maternidade, quando ela é genética, nós temos também os momentos de desespero. Não é só uma questão da adoção ou não, né? Acontece que a adoção, ela tem também os seus fatores um pouco mais delicados, porque existe, não houve ali uma preparação dos 9 meses até a criança nascer e etc. É uma criança que ela entra na tua vida de repente, você também entra de repente na vida dela. Então, aquilo tudo tem que ter um encaixe, e esse encaixe é um processo, não é assim, né? Eu tive uma adoção tardia, né? Eu tive uma adoção tardia. Então, eu não tive como inserir valores, eu não tive como inserir o aspecto familiar, eu não tive como colocar as fundações, a foundation, na vida dela. Então, vem com problemas, vem com traumas que meus filhos nunca tiveram, nunca passaram por isso. Só um minutinho. Imagina. Nunca passaram por isso, Sim, por essa situação, entendeu, Marta? sim, E eles passaram. Então, tipo, a gente tem, eu tive que fazer muito cursos e por muito cursos que eu tenha feito, eu não estava preparada totalmente para esse novo estilo de maternidade, né? para o melhor curso da vida, né? Que é a Oh, realidade. meu amor, a adoção, eu falo direto, gente. O processo da adoção é aquela montanha russa. Você está lá em cima, você está lá embaixo, mas a realidade dos fatos é quando a adoção acaba, você fecha a porta, igual quando a gente vai ter neném, você está com um recém-nascido na sua mão e você que lute, né? Você que se vira, que agora você vai ter que se descobrir, você vai ter que saber que horas, por que o neném está chorando, você vai ter que entender seu filho. Então, é tudo isso. E não é o processo, como você falou, é realmente isso. Não é um processo que, por ser uma adoção tardia, a criança já se adapta a você. Tem todo um processo da criança te conhecer, da criança te desafiar, depois a criança dá os piti dela porque ela quer voltar, né? Elas automaticamente se sabotam, na realidade, pelo fato de não ter amor, que quando tem, elas se sabotam de alguma forma. Não sabe lidar Então, é um com processo. aquilo, né, Jaque? Exatamente, eles não sabem lidar e acabam se sabotando. Então, é toda uma equipe depois que tem que estar por trás disso, dando um apoio, psicólogos, terapeutas espirituais, principalmente,
Uhum. porque nós somos famílias cristãs, então, nossa família é cristã, então, a importância de você trazer aquele aconchego espiritual para o seu filho, aquele apoio espiritual, né, para a sua criança. Eu acho isso essencial. Uhum. Sim, eu acredito também. Eu, como Christian Counselor, eu vejo muito isso. Em qualquer família, independente da, do número de crianças ou não, quando há um apoio espiritual, quando os pais dão aquela educação espiritual desde cedo, a criança ela desenvolve uma inteligência ligada à espiritualidade, que hoje já se fala na inteligência espiritual, que faz toda a diferença na parte da, principalmente quando já é adolescente e na vida adulta, né? Sim, sim, claro. Por mais que eles tenham conseguido ou adquirido esse conhecimento um pouquinho mais tardio, né, eu faço a minha parte, né, de inserir a nossa religião, de inserir Cristo, não a religião, mas eu falo inserir Cristo na Uhum. vida deles, né? Inserir o temor a Deus, o respeito a Deus, sabe? Entender o amor dele por nós. Então, isso para mim é uma coisa que me ajudou, tem me ajudado muito, né? Claro que vem outros fatores que nós também temos que colocar, né? Que isso não vai resolver tudo, mas isso ajuda a dar um balance. Sim, sim, faz sentido. Faz muito sentido. Agora, Jaque, onde que você acredita que faz a maior diferença na criação dos seus filhos, desses 7 filhos lindos, maravilhosos que a gente acompanha aí online? Onde você acredita que faz realmente a diferença a questão da espiritualidade? Olha, eu gosto de dar muito exemplos, né? Porque a gente falar assim, às vezes, é uma coisa muito em vão quando você vive realmente o cristianismo. Os meus filhos biológicos, o meu maior temor era dos meus filhos chegarem aqui e na primeira briguinha que eles tivessem, falar assim: vocês não são meus irmãos, vocês são adotivos. Essa era a minha maior preocupação. Eu falava: Senhor, por favor, isso não pode acontecer na minha casa, porque as crianças já tiveram um trauma, e passar por isso ser jogado assim na cara deles, é uma dor que eles vão causar extra, sabe, em cima da dor que eles já tinham. Uhum. Então, o que eu fiz? No meu momento, com Deus, eu fiz uma oração, pedi a Deus discernimento para mim, como eu ia fazer isso. E naquele momento eu decidi que os meus filhos biológicos iam passar por esse processo junto comigo. Então, o que aconteceu? Eu coloquei os meus filhos nos sapatos dos meus filhos adotivos. Deles, como foi para eles perderem os pais, como foi deles estar na casa de uma avó temporária que eles nunca tiveram conhecimento, que não conheciam, como estava sendo agora eles terem uma mãe, outros irmãos que eles não conhecem. Então, eles passaram todo esse processo comigo. E aí vem o resultado de tudo isso. Quando os meus filhos chegaram do Brasil, eu lembro como se fosse hoje, Marta, eu falei assim: seus irmãos chegaram. Nós abrimos a porta, tinha um monte de gente esperando, os amigos, né, que apoiaram, foi muito complicado o processo. Os meus filhos começaram a ensinar eles, mostrarem a casa: olha, isso aqui é seu quarto, isso aqui é a televisão, aqui é a sala, isso aqui é a sala de jantar. Olha, mamãe é assim, assim, assado. Mamãe não gosta que faz isso. Começaram a passar as regras da casa, né? O Júnior e o Daniel são 1 ano de diferença. Então, eles têm as mesmas roupinhas, né? O mesmo número de roupas. O Júnior começou a tirar roupa de dentro do guarda-roupa deles, falou assim: olha, eu vou te dar essa aqui para você, para a gente ficar bem arrumadinho, que a mamãe gosta da gente arrumadinho, tá? Então, eles começaram a dividir as coisas. Então, é sobre isso o cristianismo: é você dividir, é você amar o próximo, entendeu? E aqui em casa, se você perguntar quem são os seus filhos biológicos, esses são seus irmãos adotivos, eles falam: não, esses são meus irmãos e ponto.
Uau! né? Hoje, a minha preparação com eles é em relação aos gêmeos, porque os gêmeos são loiros dos olhos azuis, gente. O Brélio tem cabelo até branco. Dá aquele destaque, né? Menina, não tem como, a família toda negra, e o menino branco e a Alisson loiro dos olhos azuis, aqueles olhão lindo, maravilhoso, e me chamando de mãe. Então eu explico para os meus filhos agora, é que tipo assim, vocês vão escutar isso agora, porque antes nós éramos um pouco parecidos, né? Mesmo nós não sendo de sangue, nós éramos parecidos. Agora a Fisicamente, gente né? tem agora as pessoas vão ver fisicamente, nitidamente, que não existe mais, tipo assim, aquela criança é adotiva. E o que vocês vão fazer? Eu falo com os meus filhos, né? Pergunto, o que vocês vão fazer? Porque a criança, ela não é que ela é cruel, ela é realista demais. Sim. Então, eu já fico imaginando na escola. Vamos na escola, reunião escolar, chega eu e o pai, né? E os irmãos, e eles loiros dos olhos azuis, claro, com certeza eles vão falar: esse não é seu pai, não, esse não é sua mãe, não, né? E aí eu fico conversando com os meus filhos: o que vocês vão fazer? E aí eu falo: e aí, me fala, eu quero escutar de cada um, né? A reação deles. Aí eles falam: mãe, se alguém na escola falar que eles não são meus irmãos, eu vou lá na escola e vou brigar com eles. Eu falo: meu amor, não é desse jeito. Mas, para você entender que não tem esse negócio, são meus irmãos e ponto. Sim, sim. Que lindo. E fala um pouco pra gente das suas redes sociais, como que é o trabalho que você tem feito? Bom, eu divido, no Instagram, você encontra Família James, que é a minha família. Eu divido com as mães a minha rotina louca, porque eles falam assim: como você dá conta de 7 crianças, ir para a faculdade, ser dona de casa, ser esposa, ser ministra de louvor, como que você dá conta de tudo isso? Eu falo: não sei, então vou dividir com vocês, né? Então, eu divido com as mulheres, principalmente. O mais engraçado, Marta, é que vem filha, que traz mãe, que traz avó, e que no final tá a família toda me seguindo. E eles ficam conversando entre eles, sabe? E eu recebo muito esse feedback. Já que ontem no almoço familiar na casa da minha avó, a gente estava rindo de você, que aconteceu isso, isso e isso, mulher. Eu falo: pois é, mas aconteceu. Então, eu divido a minha rotina com eles. A importância de uma rotina que é para mim aqui, para mim ter um pouquinho de tempo para mim como mulher, como esposa, né? Que também é muito importante isso, você encontrar um equilíbrio. Então, eu divido isso com as pessoas e elas gostam muito, né? Se identificam muito. Divido meus problemas, minhas dificuldades, aonde eu tô, que eu acho que eu posso melhorar, aonde que está sendo difícil, está sendo desafiador para mim. Então, E você pode me encontrar no Instagram pela Família James. Segue lá, gente. Jaqueline James. Isso mesmo, o pessoal que está acompanhando aqui a Live TV e o programa True Woman, a Jaqueline tem um Instagram muito bacana para gente acompanhar, Família James. Eu já estou lá, Jaque, há muito tempo, acompanhando você, olhando seus stories, seus vídeos, Obrigada. amando o trabalho que você tem feito, não só com os seus filhos e com a família linda que você construiu, mas também olhando a reação das pessoas que te acompanham, porque é muito real, é muito verdadeiro o conteúdo que você traz. Olha, Marta, eu poderia pintar aquela família margarina, né? Porque hoje tem muito disso. A família perfeita. E eu não sou assim. Eu tenho que ser muito real às minhas raízes, porque as pessoas que me seguem, eles talvez tenham uma noção de quem eu seja, mas as pessoas que me conhecem pessoalmente, elas têm a certeza de quem eu sou. Então eu não posso. Eu até tentei, sabe, ser aquela mãe assim: minha filha, não pode desse jeito. Meu filho, eu tentei ser aquela mãe super cool do século XXI, calma, cool and collected, entendeu? Eu tentei. Mas aí eu lembro que eu sou mãe raiz, que eu fico doida, eu falo: menino, você sai daqui agora, senão eu vou te dar uma voadora, você tá me deixando estressada, entendeu? Então as pessoas se identificaram comigo.
Porque eu sou mãe, se eu tiver que dar um berro, eu dou um berro. Se eu falo, vocês desaparecem daqui que eu estou precisando do meu tempo. E eles vão para o basement brincar, que eu estou precisando de um tempo de verdade. Então, essa realidade me aproxima mais das pessoas, porque a mãe ser mãe é isso aí. Não tem aquela mãe que tenha 1 ou 10 filhos. Sempre tem um momento que ela perde a cabeça com o filho dela. Sim. Sim. E te digo mais até, né, Jaque? As pessoas estão cansadas de mentirinhas, daquele mundo de mentirinha, daquele mundo imaginário. Todo mundo gostaria de ser perfeito, ser um casal perfeito, uma família perfeita, não ter problemas, mas isso é uma neurose, isso não existe. Né? As pessoas são reais, as pessoas são de verdade. Todos nós temos intestino, todos nós temos nossos dias difíceis e tá tudo bem. Claro! E o mais engraçado disso tudo, porque eu tive vários problemas, né, nesse trajeto. Você imagina, né, com 7 filhos não pode ser só mar de rosas, tem que ter uma coisa bem desafiadora para você. E eu vejo o quanto que as mulheres se cobram muito, o quanto que elas se culpam muito, o quanto que, às vezes, as decisões da mãe ou do pai é questionada, sabe? Porque eles acham que na minha casa é desse jeito, estão na casa das pessoas e não é desse jeito. É o que eu falo com elas. Eu falo, gente, vocês têm que mostrar para os seus filhos a realidade que você é, inserir os seus valores, até mesmo as suas imperfeições. Porque quando seu filho tiver um relacionamento, tiver o filhinho dele também, eles vão analisar, ter um ponto, ter um norte. Fala assim, olha, eu faria isso igual minha mãe, isso aqui eu não faria. Entendeu? Então, tipo, você tem que ser o norte. Então, quanto mais honesta e sincera você for, melhor para o seu filho vai ser. Então, eu tenho esses momentos que, de vez em quando, eu dou meu surto, entendeu? É cachorro, troco o nome de todo mundo, entendeu? Coloca isso para limpar a casa, porque eu falo aqui em casa e as mães morrem, né? Como assim seus filhos têm responsabilidade? Eu falei, porque eles moram aqui nessa casa, eles não são visita. Eles moram, eles têm que limpar. Pai e mãe trabalha, pai e mãe se mata para dar as coisas. Vocês têm que parar de fazer geração passarinho, né? Então eu falo muito Peraí, com o que é a eles. geração passarinho? Ah, você adorou isso, né? Opa! Então, geração passarinhos é aquela que eu falo assim hoje em dia, essa geração do mimimi. Que os jovens, você não está podendo falar nada com eles que ou eles ficam depressivos, ou você não pode puxar uma orelha que eles estão todo mundo morto, tá, sabe? Não, eu sou o tipo da pessoa que eu não mastigo e dou a comida na boca do meu filho, como se fosse passarinho. Eu ensino ele a pescar, ok? Eu estou preparando ele para o mundo. Eu ensino ele a pescar para ele se alimentar. Por quê? Porque, Marta, hoje tem sido um erro grandioso dos pais. A gente criar os nossos filhos dentro daquela básculazinha, dentro daquele boxzinho, sabe? Daquela Bolha, né? caixinha. Exatamente. Achando que a vida é essa perfeição toda, que eles ganham o telefone, que isso, que aquilo. Não, aqui em casa é diferente, sabe? Bem diferente. Meus filhos podem ter telefone? Tem. Não tem? Por quê? Porque você não trabalha para pagar, eu não sou obrigada. O telefone não é uma coisa. Ah, mas todo mundo na escola tem. Prazer, você não é todo mundo. Entendeu? Adorei! Quando você Gente, pelo amor trabalhar. de Deus, já coloca as crianças para seguir essa mulher ali, ó, família James. Duda, filha, onde quer que você esteja, já vai começar a seguir a Jaqueline. Mulher, para e pensa. Quando você é adolescente, você tinha telefone que seu pai pagava a conta? Não, não. E aí, Então, se ficasse muito tempo no telefone, que às vezes a gente pegava o telefone até para fazer piada para a pizzaria, né? A hora que eles viam ali na conta de telefone, aquilo ali, meu amigo, a briga era feia. então, mas é o que eu estou falando com você. Então, por que eu sofri isso minha vida todinha? Agora a lei tem que mudar. Eu falo, não, agora você tem que pegar e tem que trabalhar. E quando começar a trabalhar, aqui em casa, quando fazer 16 anos, eu já tenho cada um, falei com eles, né? Vocês têm que pegar e tem que escolher alguma coisa para pagar. Ai, Jaqueline, por quê? Porque, gente, essa é a realidade da vida. Os nossos filhos, eles são designados para honrar,
pai e mãe. Ainda que eu não precise nada deles, Marta, nada. Eu já falei com os meus filhos, olha, você vai pegar, vai mandar um dinheirinho para a mamãe, você vai mandar uma lembrancinha para a mamãe, um presentinho para a mamãe, porque eles têm que aprender a valorizar. Eu acho que é isso que está faltando hoje em dia. E, sabe? Os filhos lembrarem todos os... Porque quando a gente tira isso dos nossos filhos, a gente tira a responsabilidade deles entenderem todo e reconhecerem todo o esforço de um pai e de uma mãe para eles chegarem aonde eles chegaram. Sim, e eu digo mais, quem tira isso dos próprios filhos está aleijando o seu próprio filho. Claro, e é isso que eu falo. Então, as mães, eu vejo que elas ficam assim, abismadas. Como que ele não tem rede social? Como que ele não tem telefone? Porque ele não paga, ele não tem como trabalhar e pagar. Entendeu? Não é obrigação minha, eu dou se merecer. Se não merecer, você não tem. E se não tem necessidade, você também não tem. E está tudo bem. Está tudo bem não ter, está tudo bem não ter tudo, está tudo bem assumir as suas responsabilidades, saber o seu papel dentro da casa, né? Até onde são os meus deveres, até onde são meus direitos, como filho, ou como pai, ou como mãe, não é verdade? Sim, claro. E a gente tem que dar exemplo também, né? Porque minha mãe lá no Brasil é 70 e poucos anos, ela é minha princesinha, né? Então, eu dou dengo para ela, porque eu sei que ela é minha mãe, eu não vou ter isso por muito tempo. E a gente tem que lembrar disso. Mais importante, Marta, se eu puder falar aqui para os seus telespectadores, uma coisa muito importante: você tem que educar os seus filhos para o mundo, porque você não sabe o dia de amanhã. E a gente tem que viver preparando eles para quando você não estiver aqui mais. E a gente nunca pensa nisso. A gente nunca pensa. E eu vivia nessa bolha. Antes do meu irmão morrer, eu vivia nessa bolha. Até eu ganhar um tapa na cara da vida, entendeu? Da realidade da vida, que não era aquilo. E eu tinha agora que fazer alguma coisa, porque era filho dos filhos do meu irmão, e eu tinha que tomar uma decisão, tinha que tirar eles do meio da rua, eu tinha, sabe? E a importância que eu falo das decisões dos adolescentes hoje em dia. Porque hoje em dia, eu tenho 7 filhos por causa da má decisão do meu irmão na adolescência dele. Sabe? Por uso de entorpecente, por uso de drogas, levar uma vida promíscua, uma vida mundana. Não falo assim só de promiscuidade por coisa de religião, não. Mas porque quando você está nesse estilo de vida, provavelmente você vai atrás de pessoas que estão no mesmo estilo de vida que o seu. Não te leva para frente. Uhum. E hoje em dia, eu pago o preço disso. Hoje em dia, eu cuido dos gêmeos por causa de uma má decisão também da adolescência, da mãe. E tem coisas na vida que a gente não pode voltar atrás e recuperar. Então, é esse contato que eu tenho com jovens que me seguem, né? Com as mães ao lado delas entenderem que você tem que ser mãe, né? Independente de qualquer coisa, porque imagina, meus filhos são traumatizados, vieram com traumas, viveram na rua, Estão passaram por toda pagando um essa preço situação. altíssimo, né? Então, eu paro e pergunto para você, isso pode me impedir de ser mãe deles? De corrigir? Não! Quando eles chegaram aqui, uma nova vida, e eles, por mais que demore a transação, né, a transição, eu tenho que pegar e tenho que continuar sendo mãe deles. Ainda que me doa, ainda que é difícil, eu tenho que continuar corrigindo para que eles se encontrem no final, né? Porque essa é a minha missão. Essa é a missão de nós, pais. Deixar seres humanos decentes na vida. Deixar seres humanos que valam a pena. Que um menino que ajuda uma mulher, que não fica achando, porque os meus filhos fazem de tudo, limpam casa, limpam a cama deles. Por quê? Porque amanhã talvez ele pode ser o esposo da sua filha. Então, assim como eles cresceram comigo, eles têm que entender que eles têm que ajudar a esposa deles, que a esposa deles vai ser uma pessoa que vai estar agregando na vida deles. Não é empregada para estar fazendo, ganhando tudo na mão. Uhum. Entendeu? Vai ser isso, esses são meus valores. O que a gente hoje mais tem de dificuldade em treinamentos para casais, Jaque, é exatamente isso. O casal, eles vão para uma vida a dois totalmente despreparados, porque tinham tudo nas mãos, pelos pais ou pelos empregados. E aí, de repente, quando eles casam, eles descobrem
que o papel higiênico, ele não se repõe sozinho quando acaba. Eles Sim, descobrem que o sapato não se guarda, ele não vai sozinho para a prateleira, para a sapateira, ele não é guardado sozinho, entendeu? E aí começa aquelas sim. pequenas brigas por causa de pequenas coisas, e aquilo vai se tornando uma pedra enorme para eles seguirem adiante. Sim, vale a pena relembrar que nós mulheres, nós somos a fortaleza da casa, né? Eu falo assim, que o homem é a cabeça da casa, a mulher é o cérebro. Porque a mulher, a gente faz a casa um home, um lar, entendeu? A gente tem, graças a Deus, acho que Deus colocou isso na gente, assim, em muitas pitadas, falou, vou colocar um pouquinho mais, porque ele sabia que a criação masculina, às vezes, é um pouquinho atrasada. Então, mas mesmo a gente tendo essa fortaleza, nós também temos dias difíceis, dias que a gente está chorando, dia que a situação não está boa, sabe? Que você precisa de um tempo. Então, o homem tem que entender: a minha mulher está tendo um dia ruim, vem cá, deixa eu colocar as crianças para tomar banho, deixa eu limpar uma cozinha. E não vê isso como se está se diminuindo, entendeu? E ele não aprende isso, não é com a esposa dele, é com a mãe, sabe? Com a mãe. Então, eu vejo muito isso, Marta, as pessoas terem esse impacto comigo, porque eu tenho pessoas que limpam a minha casa, que me ajudam, mas os meus filhos, no dia a dia, me ajudam em toda a tarefa de casa. Toda, toda, toda. E eu faço disso para eles uma responsabilidade, que eu falo, vocês vão me agradecer futuramente sobre isso, sabe? Porque um dia você vai ser pai, um dia você vai ser esposo, né? Então, é isso que eu faço. Eu tento criar meus filhos para o mundo e tento educar eles valores, porque amanhã eu posso estar na mão deles. E eu quero que eles me tratem com o mesmo carinho e com o mesmo senso de responsabilidade e gratidão de como eu criei eles. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Jaqueline, da família James, esteve aqui conosco no True Woman. Espero que vocês tenham aí amado esse conteúdo, porque eu ficava aqui o dia todo, eu nem sairia daqui. Eu Que, já falei que eu vou na Flórida, eu quero ir na Flórida para me conversar com essas mulheres aí. Vamos conversar com olha, essa mulherada aí. vamos marcar. Você vem aqui, vamos fazer um ao vivo também na Rádio Flórida Brasil. Vamos estar todos juntos e conectadas aí para ajudar essas famílias e trazer esse conteúdo maravilhoso que você tem de uma mulher forte, guerreira e admirável. Ai, obrigada, Marta, obrigada a todos vocês que estão assistindo, obrigadão mesmo pelo convite. Não sei como agradecer de coração, estou amando os seus projetos que você está dando ali no seu também Instagram. Muito obrigada mesmo por me dar essa oportunidade de poder trazer meu conteúdo, poder trazer um pouquinho mais da maternidade, da família de uma outra forma, né? Com outros olhos. Isso aí, Jaque, muito obrigada. Quem quiser acompanhar agora todo o conteúdo que a Jaqueline está trazendo para essas mães, famílias, filhos, avós, entra lá, Família James no Instagram, né, Jaque? Isso, que vocês vão me encontrar lá com as minhas loucuras diárias, com toda essa criançada, um marido, 2 cachorros e uma casa de 4.000 pés para cuidar. Excelente. Quem quiser mais conteúdo aqui conosco sobre mulheres de verdade, Família James, Marta Lopes, estamos juntos sempre. Muito obrigada e um beijo para todos vocês. Beijo, Martinha.